Oi, sou o professor Silvio Ricardo, professor de língua portuguesa. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da regência. Regência verbal, regência nominal, é um assunto importante, um assunto que você precisa conhecer. E na verdade, você que já trabalhou com a ideia da transitividade verbal, lá do verbo transitivo direto, do verbo transitivo indireto, do verbo intransitivo, falamos então sobre os verbos de ligação também. É essa transitividade que te ajuda bastante na hora de trabalhar um pouquinho a ideia da regência. Tá? Então, o que é a regência? Como que você deve pensar, na hora de trabalhar a regência de um verbo ou a regência de um nome? Bom, a palavra regência, pessoal, quer dizer, na verdade, comando. Quando você pensa, por exemplo, numa orquestra sinfônica, em que a gente sempre vê lá a Orquestra Sinfônica Brasileira, regência do maestro Isaac Karabchevsky, não é? Então, ali, olha, o que quer dizer regência do maestro? Quer dizer, o comando do maestro, tá? Então, regência traz essa ideia. Qual é o comando que um verbo dá para você, a respeito dos complementos que ele pode ter? Qual é o comando que um nome dá para você? Daí que sai a ideia da regência verbal e a regência nominal. Nós basicamente vamos falar a respeito da regência verbal. A regência nominal é semelhante, e você vai ter o mesmo tratamento, você vai passar a mesma análise, olha, para saber a regência de um verbo e a regência de um nome. É muita vivência, tá? Praticamente não tem muita coisa para você guardar, mas para você saber sim, E o seu conhecimento, olha, do dia a dia, o seu conhecimento, as suas leituras, aquele que tem o hábito da leitura, tem muito mais facilidade na hora de trabalhar essa ideia da regência. Ok? Então, quando a gente fala de regência, olha, existem dois elementos aqui com que a gente tem que se preocupar. Em primeiro lugar, o termo que é o regente. Em segundo lugar, o termo que é regido. Então, numa orquestra, por exemplo, o maestro é o regente, ele dá o comando. E os músicos são os regidos. Tá certo? Então o maestro vai dar o comando e os músicos vão obedecer a esse comando, tocando algumas notas, trabalhando ali os seus instrumentos, tá bom? Então, olha, a regência, tanto a verbal quanto a nominal, ela trabalha com essa ideia exata aqui, ó, de um termo que é regente, e de um outro termo que é o termo regido, tá? O termo regente dá o comando e o termo regido obedece a esse comando, tá? Normalmente, olha, o comando, pessoal, vem para trabalhar a ideia de uma possível preposição que pode aparecer aqui para fazer a ligação entre o termo regente e o termo regido. Alguns verbos falam assim para o seu termo regido. Você precisa ter uma preposição para que a gente possa se ligar. Outros verbos falam assim, não há necessidade de preposição nenhuma, a ligação pode ser feita de forma direta. Então, trabalhar a regência é trabalhar qual é a preposição pedida pelo verbo, em cada sentido que ele possa ter. Existem alguns verbos que têm mais de um sentido e, às vezes, dependendo do sentido, ele muda a transitividade, ele muda a regência dele. Tá certo? Então, esse é o conhecimento que você precisa ter. Vamos colocar um exemplo bem prático aqui. Olha, se eu quiser saber, por exemplo, a regência do verbo gostar, você vai aplicar aquela regrinha de transitividade que você aprendeu, vai ler o que está escrito na oração, estabelecer o sentido do verbo,
né? E o verbo gostar normalmente aparece assim, olha, quem gosta, gosta de alguma coisa ou gosta de alguém, tá? O verbo gostar, então, passaria a ser o termo regente, e o gostar de alguma coisa ou de alguém é o termo regido e tem que ser obrigatoriamente regido da preposição de, tá? Então, a regência, ela trabalha basicamente com isso. Qual é a preposição adequada, pedida pelo termo regente, para que o termo regido possa obedecer, né, aparecendo, então, regido dessa preposição. Tá ok? Então, olha, dentro desse assunto, a gente poderia estabelecer duas partes. Uma parte bem objetiva, prática, em que eu vou te contar como é que a regência aparece nas provas. Tá? Ninguém vai pedir, ninguém vai perguntar numa prova para você, qual é a regência do verbo gostar? Não, tá? Mas eles vão colocar uma frase e vão te perguntar, está adequado ou não está adequado? Está dentro do padrão ou não está dentro do padrão? É certo ou é errado? Essa preposição aí está legal? Ou não? É assim que eles vão te perguntar. Então, nós temos duas partes. Essa parte objetiva, em que a gente vai trabalhar em nível de questão mesmo. Como é que eles vão pedir regência para você? Tá? E uma outra parte em que a gente trabalha a regência de alguns verbos especiais. Os verbos comuns a gente já tem na cabeça, né? Então, qual que é a regência do verbo comprar? Quem compra, compra alguma coisa. É um verbo transitivo direto e não precisa de preposição nenhuma no seu complemento. Aí o verbo simpatizar. Quem simpatiza, simpatiza com alguém, não é? Então, esse daí é verbo transitivo indireto e pede a preposição com no seu complemento, tá bom? Então, os verbos comuns, olha, são tranquilos, são do nosso dia a dia, a gente está habituado a usá-los e usá-los adequadamente. No entanto, e aí é que a gente fala assim para você, estude alguns verbos que são especiais, são um pouquinho diferentes, ou porque possuem várias acepções, vários sentidos, e em cada sentido uma transitividade, tá? E no dia a dia a gente costuma misturar tudo isso. Ou então, nós nos acostumamos a usar um verbo específico no único sentido, mas nós nos acostumamos a usá-lo fora do padrão. Aí eu preciso te contar qual é o padrão para cada um desses verbos. É lógico que a gente não tem intenção aqui de discorrer sobre todos os verbos problemáticos, né? Mas alguns são mais especiais e costumam ser mais cobrados, né? Então, alguns são mais notáveis. Vamos falar um pouquinho a respeito desses verbos notáveis. E o primeiro deles, olha só, a gente pode falar um pouquinho aqui a respeito do verbo assistir. Famoso. E você precisa saber qual é a regência do verbo assistir. Para começo de conversa, vou te contar, olha, o verbo assistir tem 4 sentidos. Ele pode ser empregado em 4 sentidos diferentes. E em cada sentido, ele é empregado de uma determinada maneira. Tá? Então, o que eu vou anotar aqui, eu vou falar assim para você, não decore, não guarde, não estude pelo que eu vou anotar, mas procure saber, procure prestar atenção e procure anotar o exemplo correto para cada sentido, tá? Vamos ver? O verbo assistir, olha, primeiro sentido dele, o que a gente mais emprega, o mais comum, mais normal, se empregar o verbo assistir, é assistir no sentido de ver, de presenciar, não é? E o verbo assistir, nesse sentido de ver, de presenciar, como será que ele é empregado? A gente emprega direto, né? Então, veja só, olha, como é que eu falo? Qual que é a forma correta? É o que eu quero que você guarde. Qual que é o correto? Eu assisti o
filme ou eu assisti ao filme? Qual que será que é a forma adequada? Então, normalmente a gente ouve por aí, eu assisti o filme, eu assisti o jogo, tá? E o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, olha, você tem que usar uma preposição a obrigatória no complemento desse verbo. Porque quem assiste, no sentido de ver, de presenciar, assiste a alguma coisa. Tá certo? Se assiste a alguma coisa ou a alguém, nós já falamos, olha, que o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, é verbo transitivo indireto. E pede obrigatoriamente no seu complemento a preposição a. Tá bom? Então anote, escreva, anote isso daqui e principalmente anote o exemplo. Eu assisti ao filme, destaque esse ao, tá? Que é a preposição a mais o artigo o. Se aparecer uma palavra feminina aí no caso, você vai pegar esse ao e transformar no a acentuado, com acento grave indicador da crase. Ok? Então, é muito importante que você tenha esse conhecimento. Olha, verbo assistir no sentido, então, de ver, de presenciar, o correto é eu falar que eu assisti ao filme. Ninguém vai perguntar se ele é transitivo indireto, se ele precisa da preposição a, tá? Mas você precisa ter isso na sua cabeça, porque se aparecer uma frase lá, eu assisti o filme, você já sabe que está fora do padrão. Que ela precisa ser corrigida, ela precisa ser reparada. Ok? Mas o verbo assistir, olha, tem um segundo sentido que também é bem comum aqui, olha. Verbo assistir pode aparecer ainda no sentido de ajudar, de socorrer, de dar assistência. Tá? A gente usa muito também o verbo assistir nessa acepção aqui, nesse sentido. Veja só, olha. Então, assistir no sentido de dar assistência. E nesse sentido, qual que será a regência do verbo, hein? Como é que o verbo vai comandar essa situação? Então, já vou colocar um exemplo. Olha, o médico assistiu o doente ou o médico assistiu ao doente? Você tem que falar, na verdade, que o médico assistiu o doente, nesse sentido de ajudar, de socorrer, de dar assistência, tá? Isso para não gerar confusão entre um sentido e outro, tá? Então, nesse sentido de socorrer, de ajudar, de auxiliar, de dar assistência, o médico assistiu o doente, quer dizer que quem assiste, assiste alguém, nesse sentido de auxiliar, de ajudar. Então, o verbo assistir aqui já é considerado como sendo um verbo transitivo direto. Tá certo? Verbo transitivo direto, olha, então ele não precisa de preposição nenhuma. Então, guarda os exemplos. Anote o exemplo aí, olha. Tá? Então, o médico assistiu o doente ou o médico assistiu ao doente? Assistiu o doente. E eu assisti o filme ou eu assisti ao filme? Eu assisti ao filme. Veja o que uma preposiçãozinha a faz com sentido, às vezes, de uma expressão. Então, se eu falar assim para você, olha, o médico residente assistiu o cirurgião naquela operação. Ele assistiu o cirurgião. O que ele fez, hein? Ele ficou apenas vendo, presenciando, ou ele ajudou, ele auxiliou? Se ele assistiu o cirurgião, ele ajudou, ele auxiliou, ele participou. Tá certo? Agora, se eu falar assim, olha, o médico residente assistiu ao cirurgião naquela operação. Ele assistiu ao cirurgião. O que esse médico residente fez? Simplesmente ficou parado, olhando, presenciando, vendo, tá ok? Sem participação.
Viu o que uma preposição faz, né, com o sentido da frase? Posso falar ainda assim para você, ó. O técnico assistiu aos jogadores do lado de fora do campo. Ele assistiu aos jogadores. O que ele estava fazendo? Simplesmente vendo, presenciando. Não é? Sem orientar, sem falar nada. Estava quietinho lá, presenciando. Tá bom? Agora, se eu falar que o técnico assistiu os jogadores do lado de fora do campo, esse técnico já estava orientando, comandando, participando ali, olha, do treinamento. Perceberam? Então, é muito importante que você tenha essa noção aqui de regência. Olha, e vou repetir, não fique tentando decorar essas coisas, mas guarde o exemplo, guarde qual é a forma correta de se falar. Porque se você souber a forma correta de se falar, isso tudo aqui sai, olha, isso tudo aqui você consegue perceber. Se precisar, eu acredito que não vai precisar. Nenhuma prova vai te perguntar isso daqui. Pode até perguntar do sentido, né? Mas então, se você sabe qual que é a forma correta e usa isso ao falar, né? Na verdade, você estará se preparando aí adequadamente para fazer e para resolver uma questão que envolva esse conhecimento. Tá certo? Mas o verbo assistir, como eu havia falado com vocês, ele tem 4 sentidos, tem 4 acepções. Mas as duas mais importantes e as que mais aparecem são essas duas primeiras, tá? Mas eu vou colocar as outras aqui, olha, é só para matar a sua curiosidade. Veja que o verbo assistir pode aparecer nesse sentido aqui, olha, de ser de direito, de poder usar, né, de poder usufruir. E aí como é que eu falo? Olha aqui, ó, tais direitos assistem os alunos ou tais direitos assistem aos alunos? Eles assistem aos alunos, tá certo? Então aí no caso, ó, alguma coisa assiste a alguém, nesse sentido de usufruir, de ser de direito, de poder usar, tá certo? Então, se assistem aos alunos, quer dizer que o verbo assistir aqui é empregado como verbo transitivo indireto. Anota esse exemplo aí, olha. Tá? Os direitos assistem aos alunos. Tá? É assim que você deve falar. E finalmente, olha, muitas vezes o verbo assistir, isso já não é comum mais, mas o verbo assistir pode aparecer no sentido de morar, de residir, de habitar. Né? E nesse sentido de morar, de residir, eu posso falar assim para você, ó, fulano de tal que assiste na rua Machado de Assis, fulano de tal que assiste na rua Machado de Assis. O que quer dizer assiste na rua Machado de Assis? Que ele mora, que ele reside, né, que ele habita aquele lugar. Tá certo? Então, olha, fulano de tal que assiste na rua Machado de Assis. A rua Machado de Assis é lugar, adjunta adverbial de lugar, quer dizer que o verbo assistir aí está sem complemento, tá? E aí, quando o verbo aparece sem complemento, nós o classificamos como sendo um verbo intransitivo. Percebeu? Tá? Aqui, olha, então o conceito de regência que nós usamos para o verbo assistir. Você precisa conhecer, você precisa saber. Tá bom? Vamos falar de um segundo verbo aqui? Veja só, olha, eu quero que você guarde também a ideia que nós temos aqui para o verbo aspirar. Tá? O que acontece com o verbo aspirar? Também é um verbo que tem 2 sentidos, ó. E em cada sentido uma regência diferente, tá? Quais são os 2 sentidos, então, do verbo aspirar? Primeiro deles, olha, aspirar no sentido de pretender, de desejar, de ter aspiração, tá? E nesse caso, olha, no sentido de desejar,
no sentido de pretender, de almejar. Como é que eu falo? Pensa aqui, olha, e me ajuda. Como é que eu vou falar? O funcionário aspirava o cargo de chefe ou ele aspirava ao cargo de chefe? O funcionário aspirava ao cargo de chefe. Nesse sentido de almejar, de desejar, de pretender. Tá certo? E nesse caso, olha, se o funcionário aspirava ao cargo de chefe, quer dizer que quem aspira, aspira a alguma coisa, é verbo transitivo indireto que pede também no seu complemento a preposição a. Viu? Anotou o exemplo? O funcionário aspirava ao cargo de chefe. Anota aí, não deixe de anotar o exemplo, que você vai perceber, olha, que quando você sabe falar, os problemas desaparecem. Não precisa perder tempo decorando essas coisas aqui, mesmo porque você não vai conseguir. Você pode guardar aí uma semana, mas depois você se esquece e fica perdido, tá? Mas o verbo aspirar também pode aparecer no sentido, olha, de inspirar, de respirar, de buscar o ar, de sorver o ar, tá? E nesse caso, olha só, nesse sentido de sorver o ar, de buscar o ar, de inspirar, de cheirar, sentir o cheiro, tá? Como é que eu falo? O aspirador aspira o pó ou ele aspira ao pó? O aspirador aspira o pó. É verbo transitivo direto. Não há necessidade de preposição. Tá certo? Então, olha, os dois sentidos aqui para o verbo aspirar. Então, o funcionário aspirava ao cargo de chefe, verbo transitivo indireto. E o aspirador aspira o pó, verbo transitivo direto. Tá? Ela aspirava o perfume das flores, no sentido de cheirar, de sentir o cheiro. Ela aspirava o perfume das flores. Percebeu? Então é essa análise que você precisa fazer aqui para o verbo aspirar. A mesma coisa, gente, acontece com o verbo visar. Tá? O verbo visar também, olha, tem 3 sentidos, o verbo visar, né? E em cada sentido uma transitividade diferente. Aliás, o primeiro sentido do verbo visar é igualzinho do verbo aspirar. O verbo visar também tem esse sentido de almejar, de desejar, de pretender, de objetivar. Tá certo? Então, nesse sentido, olha só, vamos marcar da mesma forma aqui, ó, esse sentido de desejar, de pretender, de ter em vista, olha aqui, ó, cabe bem esse sentido de ter em vista, de desejar, de almejar, tá? E nesse caso, vou até usar o mesmo exemplo para você ver que é a mesma coisa, ó. E anote aí, o funcionário visava o cargo de chefe ou ele visava ao cargo de chefe? Funcionário visava ao cargo de chefe. Da mesma maneira, olha aqui, ó, é verbo transitivo indireto e também pede no seu complemento a preposição a. Anota aí. O funcionário visava ao cargo de chefe. O funcionário aspirava ao cargo de chefe. A mesma coisa. Tá bom? Mas o verbo visar também pode aparecer em outro sentido. Muito comum também. Veja aqui, ó. Visar no sentido de mirar, de apontar arma. Tá certo? De ter como alvo. Tá bom? Então, nesse sentido de mirar, olha só, de apontar arma, como é que eu falo? O caçador visava o animal ou o caçador visava ao animal? O caçador visava o animal. Quer dizer que o verbo visar, nesse sentido de mirar, de apontar arma, é verbo transitivo direto, tá? E para finalizar aqui com esse verbo visar, olha só, visar também pode aparecer no sentido de
assinar, de rubricar, de dar visto, tá? E nesse sentido, olha só, de dar visto, de assinar, como é que eu falo? Ó, o gerente visou o cheque ou ele visou ao cheque? Ele visou o cheque, tá? O rapaz visou o documento, né? No sentido de assinar, de rubricar, tá certo? E aí então, olha, nesse sentido de dar visto, o verbo também é transitivo direto. Veja que são 3 sentidos para o verbo visar, né? E em cada um deles uma transitividade específica aí, olha. Então vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui. Como é que eu falo? Eu assisti ao filme ou eu assisti ao filme? Ao filme, né? O médico assistiu o paciente ou assistiu ao paciente? Assistiu o paciente, tá bom? O funcionário aspirava o cargo ou aspirava ao cargo de chefe? Ao cargo de chefe, né? E o aspirador aspira o pó ou ele aspira ao pó? Ele aspira o pó, tá? O funcionário visava o cargo de chefe ou ele visava ao cargo de chefe? Ao cargo de chefe, né? E ainda mais, olha, o caçador visava o animal ou ao animal? O animal. E o gerente visou o cheque. Guarde os exemplos, guarde a maneira correta de se falar, que do exemplo, né, da maneira correta de se falar, você sabe tirar a teoria, se precisar. Eu acredito que não vai precisar da teoria, tá? Mas você precisa conhecer, sim, a maneira correta de se falar, de se empregar cada um desses verbos. São apenas exemplos aqui, tá? De verbos que podem trazer alguma dificuldade. É lógico que a gente, numa aula, né, o professor não consegue te contar todos os problemas que podem aparecer. Então vale a sua leitura, vale a sua capacidade, olha, de prestar atenção naquilo que está escrito num bom texto, tá? Pegue um texto aí de qualidade, olha, e vai lendo e vai percebendo esses detalhes. Apareceu um desses verbos, anota lá, destaca lá, olha como esse verbo está sendo empregado aqui, tá? É assim que você vai aperfeiçoando a sua maneira de falar, a sua maneira de escrever, né? E vai se tornando especialista nesses detalhezinhos aqui. Para a gente finalizar essa parte aqui, pelo menos, olha só, não sei se você percebeu um detalhezinho nas minhas marcações. Veja que cada um desses 3 verbos, no primeiro sentido deles, olha só, eu sempre os marquei como verbo transitivo indireto, tá? E como verbo transitivo indireto, eles pedem aqui, ó, obrigatoriamente a preposição a no seu complemento. Não é isso? Mesma coisa acontece com o verbo aspirar, veja, ó, preposição a. Mesma coisa acontece com o verbo visar, preposição a. Então, esses 3 verbos, no primeiro sentido deles, eles exigem a preposição a no seu complemento. Coisa que já não acontece com essa terceira acepção aqui do verbo assistir, ó, nesse sentido de ser de direito, tá? E nesse caso, veja que eu coloquei como verbo transitivo indireto também, mas não usei a preposição a aqui. Por quê? Quando eu coloco esse a aqui, é porque a preposição a é obrigatória no complemento. Por exemplo, eu não posso usar o pronome lhe, por exemplo, tá? Pronome lhe, como complemento verbal, sempre funciona como objeto indireto. Você já sabe isso, né? E como objeto indireto, eu não poderia usar o pronome lhe como complemento do verbo assistir no sentido de ver, de presenciar. Por quê? Porque no complemento do verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, tem que aparecer de forma explícita a preposição a. Mesma coisa acontece com o verbo aspirar, mesma coisa acontece com o verbo visar. Por exemplo, eu posso falar assim para você, ó,
eu assisti ao filme. Será que eu poderia pegar esse ao filme, que é o objeto indireto, e trocar pelo pronome lhe? Ficaria eu assisti-lhe, ou eu lhe assisti. Posso usar o pronome lhe nesse caso? De forma alguma. Por quê? Porque o pronome lhe, na verdade, ele é personalizado. Só pode ser usado para representar pessoas, quando ele for objeto indireto, é lógico, né? E nesse caso, ó, o verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, não aceita o pronome lhe. Tá? O objeto indireto desse verbo tem que trazer explicitamente a preposição a. Mesma coisa acontece, então, olha, eu assisti ao filme, eu poderia trocar por eu assisti a ele, tá? Porque aí apareceu a preposição a explicitamente, ok? É o que acontece com o verbo assistir, com o verbo aspirar e com o verbo visar, né? Nessa primeira acepção de cada um deles, tá ok? Espero que você tenha aproveitado, olha, né, toda essa explicação inicial aqui. No próximo vídeo eu vou passar outros verbos aqui para você analisar, para você verificar direitinho. Tá ok? Sou o professor Silvio Ricardo, à sua disposição. Fala, meu aluno, e aí, gostou da aula? Bacana demais, não é? Pessoal, todas as nossas aulas lá no Estudo Dirigido estão atualizadas conforme a legislação desse ano corrente. Tudo atualizado, todas as resoluções do CONTRAN, todas as aulas de legislação de trânsito, as aulas de legislação também, penal, administrativo, tudo atualizado conforme o ano corrente. Por isso que o nosso Estudo Dirigido, ele é uma plataforma trabalhada dia após dia, porque cada dia nós colocamos o que é mais atual no curso para vocês. E se você acha que faz sentido demais para você uma aula igual essa, um conteúdo desse, meu convite que fica aqui para você é: venha para o Estudo Dirigido da Polícia Rodoviária Federal. Seja um PRF, vamos pertencer. Como que você vai pertencer? Você entrando aqui junto conosco nessa batalha, nessa luta, no Estudo Dirigido da PRF, você vai se tornar um policial rodoviário federal. Você pode ter certeza disso. Conteúdo de qualidade, conteúdo com aulas dinâmicas, aulas quadro branco, junto com lousa, junto com tudo para você, do jeito que vocês gostam, né? Um jeito raiz, um jeito que é bacana, divertido, uma aula light, uma aula leve, que te ensina. E isso que é o importante. Você precisa aprender o conteúdo, você precisa entender o conteúdo, você precisa lembrar do conteúdo. E esse tipo de aula é um tipo de aula que foi feito para você aprender o conteúdo. Então, se você ainda não está no Estudo Dirigido, nós vamos deixar aqui embaixo, ó, o link para você. Você clica nesse link, vai lá, faz a sua matrícula no Estudo Dirigido e bora ser PRF com o melhor time do mercado. Bora! Valeu, gente, obrigado e até a próxima!